Boa noite! Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gente de Fé. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Né? Trouxemos mais um convidado para a gente estar conhecendo um pouco da vida, as experiências. Já manda para geral, compartilha, né? Manda para os amiguinhos aí no WhatsApp, pega o link e coloca aí no seu WhatsApp, já clica aí no aviãozinho do Instagram. É isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcast Gente de Fé, no YouTube e no TikTok também, agora, @podcast Gente de Fé. É facinho de achar, se não encontrar lá no nosso Instagram, na bio, tem o link. É só clicar, vai direto pro nosso canal. A gente vai colocar vários novos cortes no TikTok, que a Júlia vai pegar, com minhas piadas incríveis. Então, e logo nós teremos novidade, hein? Encontrei um grupo de pagode que o nome é Pagode. Encontrei um grupo de pagode que o nome é Pagode. Que o nome é Pagode, você Mano, acredita? o nome dele é Luciano. Luciano, logo estarás aqui, porque a Júlia gosta de pagode. Eu gosto de pagode. Né? Meu Deus. Estamos aqui hoje, nessa quinta-feira aqui, com o Diácono Luciano. É uma alegria tê-lo aqui. É uma pessoa referência aqui pra gente na cidade, né, de ensinamento, de conhecimento. Então hoje aqui a gente estava ansioso por esse episódio, né, pra gente conhecer as histórias aí, os ensinamentos. Boa noite, Diácono, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite. Olha aí, já começou. Oh, Deus. O Raul que gosta de outras línguas aí, Raul, De já falar, começamos. Ele né? adora ouvir um árabe. Ele gosta. O Padre Mário veio aqui, fez a oração do Pai Nosso em árabe, falou algumas coisas em árabe e a gente fala... A gente não sabe nem o que foi, a gente só falou obrigada. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês, então, nessa noite. E surpreso também por essa chamada, de estar aqui, um pouco apreensivo, né? Então, às vezes não sabe por onde é que vai caminhar isso. Quando nos é dado um tema, você sabe que vai trabalhar aqui. Não, vamos bater um papo. Estamos aqui. Qualquer coisa, eu vou manter o meu direito ao silêncio. Pediu só pra gente falar um pouquinho mais perto, Diácono. Na verdade, aqui o nosso bate-papo é para conhecer um pouco, né? Quem é o Luciano, como foi o chamado, a vida, porque aqui o diácono é um diácono permanente, também é um diferencial, né? Então a gente conhecer, entender um pouco da história, do chamado, essas histórias têm enriquecido muito o nosso podcast, porque a gente tem sempre falado, a gente vê a celebração, vê a missa, no seu caso as formações, as aulas, acabou aquilo, eu vou embora. A gente não tem o conhecimento da vida. O padre e o diácono muitas vezes já tem outra celebração logo em seguida, muitas vezes já corrido, já se paramentou, já pegou a roupa, já foi para outra. Então as pessoas não conhecem muito. Até o padre Leandro brincou, né? Aonde mora, onde habita, o que come, o que faz. Porque é a verdade, né? A gente não tem essa proximidade. Então aqui a gente quer conhecer um pouquinho disso, né? Da onde veio, como foi esse chamado. As suas histórias de antes da igreja, da convivência na igreja, né? Entender o porquê você tem fé, o porquê você escolheu isso. A gente quer conhecer bastante o Luciano. Tá ótimo. Vamos lá, então. Muito bem. Esse camarada que está aqui, Luciano, diácono, vamos dizer, por acidente. Aí, ó, você já sabia. Sou de uma cidadezinha chamada Irapuru. Uma pequena cidade lá no interior de São Paulo, já quase divisa com Mato Grosso do Sul, próximo ao rio Panorama. Nasci em casa, nasci no município das Queimadas. Sou velho de uma família de 3 filhos, tenho uma irmã do meio, depois um caçula, Júnior, que é meu irmão menor. Vim de lá para São Paulo com os meus pais ainda muito criança. Então é uma cidade que eu voltei algumas vezes lá para visitar, mas ainda no tempo em que meus avós eram vivos e viviam lá. Uma cidade que você pode dizer assim, você chega, tem uma placa, bem-vindo a Irapuru, você passa uma lombada, passa a segunda e está escrito volte sempre. É pequenininha. Extensa. Uma cidade muito pequena, muito aconchegante, realmente, muito gostosa, onde ali todo mundo se conhece, aonde ainda os sinos da igreja ainda dobram para anunciar que alguém faleceu dentro da cidade. Então,
uma história muito bonita dessa cidade. Vim para São Paulo com meus pais em busca de melhores condições de vida, assim como tantos outros migraram para São Paulo lá na época dos anos 70, anos 80, anos 90. Aqui em São Paulo fomos morar juntamente com meus avós, que também já haviam vindo, na região de Sapopemba, ali próximo à igreja Nossa Senhora de Fátima. Meu pai sempre foi muito participante na igreja, nos lugares em que ele estava. Depois de um certo tempo, meu pai comprou um terreno lá nos Cafundó do Mundo, numa cidade chamada Ribeirão Pires. Não sei se vocês conhecem. Olha, conheço, já já fui bastante nela. Pois é. Nesse lugar em que nós fomos morar, conhecido como Pilar Velho, outros conhecem como Jardim Esperança, porque fica na divisa com outro bairro de Mauá. Outros chamam de Estância das Rosas. Eu sei que minhas cartas de cobrança sempre vêm como Pilar Velho. Então eu digo que eu moro no Pilar Velho. Nossa, eu não sabia que você morava ali. Moro ali, já bem na divisa realmente, onde se eu olhar para cima do meu terreno, é Mauá. E na rua onde eu moro, a entrada principal é Ribeirão Pires. Nossa, não sabia que o senhor era de Ribeirão. Sou de Ribeirão Pires, dessa região. Moro ali, então, desde os meus 7 anos de idade, quando viemos para cá. Me lembro que quando viemos no caminhão da mudança, o caminhão ficou mais ou menos uns 500 metros de distância e depois nós subimos levando a mudança na mão, a pé, porque não tinha rua, não tinha avenida, não tinha como chegar lá. O que existiam eram apenas uns triozinhos para chegar até lá. Meu pai descia para pegar água, porque não tinha nem água nem luz. Então, meu pai descia para pegar água para a construção da nossa casa, numa mina que tinha ali próximo, onde já existia naquela época como se chama ali embaixo, esqueci agora, descendo a Benjamin Batista Ceresoli, nós temos ali embaixo, que funcionou durante muito tempo como uma creche, né? Hoje tem alguns cursos de formações ali profissionalizantes, né? Então eu descia ali nessa região para poder pegar água. Então subia aí 150 metros de subida, batendo o joelho no queixo com água na lata. Nossa. E eu, como criança, ia junto. É claro que eu trazia um baldinho que pegava ele cheio, e quando chegava lá embaixo, tinha umas 2 gotas d'água. Então moramos ali desde então. E minha história dentro da igreja, ali seguindo meus pais, minha mãe também participava muito, mas meu pai sempre foi mais ativo dentro da vida de igreja, continua até hoje. Hoje eles são separados, mas a atividade do meu pai continua ainda até os dias de hoje. Hoje ele mora em Tatuí, no interior de São Paulo. E ali eu comecei a acompanhar, portanto, ele aqui na região de Mauá, porque a paróquia mais próxima que tinha para nós, por conta da condução, era Mauá, a paróquia São Pedro Apóstolo. Então eu vou dizer, minha paróquia de origem hoje é a São José Operário. Ah, mas não foi a São Pedro Apóstolo? Pois é. A São Pedro Apóstolo é uma paróquia com 22 capelas. E depois de um tempo desmembrou e ficou sendo São João Batista, mais próximo da minha casa. Então passei a ser da paróquia de origem São João Batista. Que durante o tempo em que eu morei em Israel, vamos falar disso depois, foi desmembrada de novo e se tornou, portanto, a mais próximo da minha casa, São José Operário. A capela que eu resido, que fica próximo da minha casa, uns 150 metros, é a Cristo Operário. Capela essa em que nós vamos fazer logo mais um Seder Pascal ainda nessa noite. Vamos estar lá, depois daqui. Então, esse foi um pouco dessa caminhada lá, né? E desde criança, então, acompanhando meu pai nessa caminhada para ir na igreja. Comecei no grupo de jovem, eu era muito jovem, lá com uns 12 anos. Nossa! Me lembro de que meu pai me disse assim, você vai participar de um encontro no final de semana. Eu encontro? Que encontro, pai? Não, você vai ver quando chegar lá. Quando chegar, você vê. Quando eu cheguei lá, era um encontro de jovens, um pequeno grupo que estava iniciando naquela época. Então ele já havia me introduzido nesse grupo de jovens sem eu saber o que era. Então passei a acompanhar também. Lá em que na época era a Capela São José Operário, lá eu fiz todo o processo de catequese, ali eu tomei a minha primeira Eucaristia, ainda num barracão que existia lá, porque não era a igreja ainda construída. Depois começamos um processo onde foi arrecadado muito dinheiro vindo da Alemanha para poder fazer a nossa comunidade Cristo Operário, que é ali próximo de casa. Participei da construção, ajudando sempre ali com meu pai, pelo menos bagunçando enquanto criança, né? Enquanto estava ali. Desde a criação da capela de paróquia. Desde a criação, sempre estive presente ali. Nossa. Depois acabei me tornando catequista, dentro dessa mesma paróquia. Passei a ser catequista, primeiro de
de primeira Eucaristia, juntamente com as crianças. Isso eu tinha 14 anos, sendo catequista já naquela época, não tinha quem poderia ser, então aqueles que se despontavam na frente, na religiosidade, muitas vezes os padres chamavam e falavam, você vai, Me ajuda. me ajuda. E fiquei sendo catequista. Aos 16 anos já me tornei catequista de crisma. Nossa. Então, fiz a crisma na época, com Dom Cláudio, foi ele que me crismou. Me lembro que estava tudo preparado e no dia de eu ser crismado eu não pude ir porque estava com um problema de infecção em um dos meus dedos e tive que ir para rasgar aquilo, tirar aquilo fora, então não deu para participar. Depois disso, então, foi marcada uma crisma em São Bernardo e eu, juntamente com o povo de lá, fui lá para ser crismado. Então, Não vai fugir não. Deus falou assim, não vai fugir. Né? Não adianta fugir que esse é o meu escolhido. Exatamente. Então, um pouco dessa caminhada, foi um pouco desse jeito, assim, nesse início aí. Sempre sendo provocado a buscar algo mais. E como o nome do programa é Gente de Fé, eu acho que seria interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala da fé, a fé inicialmente não é algo nosso. A fé inicialmente ela é graça, ela é dom. A fé é dado por Deus. Então nós ganhamos esse direito, é dom de Deus. Então você pode acreditar ou não. Isso não vai mudar em nada o relacionamento com Deus. Ele continua te buscando, te procurando, se oferecendo, estando ali diante de você. Se você acredita que isso é Deus ou não, as coisas que acontecem na sua vida é graças a Deus ou não vai mudar nada como ele olha para você. Então, primeiramente, é um dom de Deus. E uma vez que a gente reconhece esse dom de Deus, nós buscamos encontrar o desconhecido. Nós buscamos nos aprofundar nisso que talvez seja mistério na nossa vida. Buscamos encontrar aquilo que nós não sabemos a resposta e queremos mais, gostamos daquilo e buscamos. Então, a fé ela é alimentada. Embora ela seja dom, seja graça, um segundo momento que entra a parte humana, você alimenta essa fé. E como é que você alimenta essa fé? Assim como nós alimentamos o corpo, assim como nós precisamos comer, assim como nós precisamos de tudo que é necessário para a nossa vida. Na fé, nós alimentamos ela enquanto estamos em vida em comunidade, enquanto estamos em diálogo com Deus, enquanto estamos em oração, enquanto caminhamos juntos. Não dá para ter uma fé cega, caminhando sozinho, onde Deus só conversa comigo. Deus fala comigo através da comunidade, através dos outros, porque Deus é comunhão. Então é essa busca que sempre teve presente dentro de mim, encontrar isso, encontrar qual é o meu papel dentro do mundo. Quando a gente olha para o caminho da filosofia, o caminho da filosofia sempre foi marcado por buscar também respostas, né? E no caminho da filosofia, muitos vão buscar qual o sentido da vida humana, né? Tem algum sentido? Se nós pegamos um grande filósofo chamado Kierkegaard, esse filósofo vai dizer assim, poxa, o ser humano é aquele que nasce, aquele que tem tantas coisas na sua vida, capaz de ser um ser tão grandioso para no final da vida simplesmente vir a ser comida de vermes? Qual o sentido da vida humana? Alguns outros filósofos vão dizer, não, a vida humana não tem sentido nenhum. Outros vão dizer, é a pessoa humana que vai buscar dar esse sentido. Pois é, essa resposta eu só consegui encontrar dentro da religião. E na religião, a resposta que eu encontrei é sim, a vida humana tem sentido. Mas essa vida só encontra sentido em Deus. Por quê? Porque Deus não nos dá uma missão. A gente costuma dizer, não, cada um tem uma missão. Não, nós não temos missão. Nós somos a missão. Nós somos essa missão de Deus no mundo. Ou seja, dar continuidade a tudo aquilo que o Cristo já nos colocou. E o Cristo não é o primeiro. Vamos censurar isso, vamos cortar. Não, gente. Deus se manifesta de várias formas. Deus se revelou de várias formas. Biblicamente, nós vamos ver uma revelação que vai se dar presente em Adão e Eva, uma revelação que continua se apresentando numa aliança que ele chama Noé, uma aliança que ele renova com os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, uma outra aliança que, uma vez quebrada, ele novamente busca Moisés, uma aliança que ele vai dizer é eterna, é absoluta, mas vai ser trazida para nós também com Jesus. Então, nosso Deus é um Deus de alianças. E nos chama, portanto, cada um de nós a também fazer essa aliança para Ele, que é renovada diariamente na nossa vida de fé, na nossa conversão. Conversão no hebraico a gente chama de techuvá. Techuvá é esse retorno para Deus. Então nós somos chamados a cada vez mais querer escarafunchar, buscar. O verbo hebraico para isso, darash. A gente quer escavar, a gente quer buscar essa presença de Deus dentro da história. E a vida dessa pessoa que está aqui com vocês hoje é essa, sempre buscando, sempre querendo mais.
E não porque eu desejo ter um mistério nas minas mãos, mas porque eu me alimento dele. Então eu quero cada vez me alimentar mais. Eita, Deus. Caraca. Começando, hein? Ai. Não, mas que história linda, né? Porque o senhor falando também da construção, eu acho que ali a construção da capela, da paróquia hoje também foi a construção da sua vida. Uhum. Foi uma construção em conjunto, né? Exato. Então, acho que Deus foi fazendo a junção ali, né? Uhum. Daquele momento. Deus nos coloca, eu acredito muito nisso, Deus nos coloca cada pessoa no lugar que deveria realmente É estar. estratégico, né? E aí somos nós que vamos resolvendo o que nós fazemos. Afinal de contas, nós não somos marionetes na mão de Deus. Nós temos o direito de dar o nosso sim ou o nosso não. O livro de Deuteronômio nos apresenta Deus dizendo assim: eis que eu ponho em sua frente 2 caminhos, um que leva a bênção, um que leva a maldição. E ele dá um conselho: escolhe a bênção, homem de Deus. Mas ele não pode me colocar nesse caminho. Ele só pode me dizer: escolha, seja a bênção. Então, todos os dias nós podemos escolher: eu quero ser a bênção ou não. Isso é uma construção. A gente vai se construindo. E essa construção vai se dando dentro das dificuldades, dentro das incertezas, dentro das alegrias. E quando a gente consegue fazer isso dentro de uma comunidade, na construção da própria comunidade, você vai edificando o muro, a parede, e vai edificando também a sua própria vida, o seu próprio diálogo com Deus, né? Isso se deu de uma forma muito tranquila dentro da minha caminhada, mas sempre naquela questão, sempre com aquela pergunta dentro de mim: o que é que querem de mim? Se briguei com Deus, muitas vezes, eu costumo dizer isso, eu brigo com ele pelo menos uma vez por semana. Para manter ali a... Com quem é que a gente briga? A gente briga com quem está próximo. A gente briga com quem é próximo. O casal briga. Esposo e esposa brigam entre si. Irmãos brigam entre si. Pais e filhos brigam entre si. Para que a gente brigue com uma pessoa, você tem que ser próximo. Você não briga com quem é distante. Isso é verdadeiro e bonito, né? Então, com Deus não pode ser diferente. A gente só briga com Deus se Ele estiver próximo da gente. E o problema é que sempre, no final das discussões, Ele me prova que Ele está certo e eu estou errado. Tá? Tem que até falar, meu Deus. Isso às vezes é frustrante, mas Ele prova pra gente. Olha, você sempre está errado, eu estou certo. Mas é porque a gente consegue enxergar as coisas só um palmo na nossa frente. E Deus enxerga já muito lá adiante, antes da gente fazer essa caminhada toda. Então, muitas vezes, algo que parece que é muito ruim para nós hoje, quando passa um tempo, você olha para trás e fala: ainda bem que aquilo aconteceu. Ainda bem que aquilo aconteceu. Então a gente vai vivendo isso dentro da nossa radicalidade de vida. E na minha vida foi sempre assim, sempre buscando, sempre procurando. Nessa caminhada, portanto, ainda estando lá como paróquia São Pedro Apóstolo, logo que teve a separação e se tornou São João Batista, um novo padre é encaminhado para lá, mas um padre que estava lá na época, Padre Ângelo, tá? Dos padres espanhóis que vieram para trabalhar na diocese, ele começou a me provocar, a querer mais, e me chamou, portanto, a ser ministro da palavra. Eu, muito novo ainda naquela época, eu falei: mas não sei nem o que é isso. Não, mas a gente vai te preparar para ser ministro. A preparação era muito boa naquela época, sabe? Ele mandou fazer uma veste, falou: essa é a veste que você vai usar, tá? E aí chamou um outro ministro que tinha lá na comunidade, falou: olha, você vai acompanhando os passos do Luciano, vai ensinando ele como que é para ser, como que faz para ser ministro. E na primeira celebração que eu fui para acompanhar ele, que ele me apresentou, ele me disse: agora ele vai fazer homilia. Então a preparação foi muito boa nesse sentido. Bem extensa, bastante estudo, né? Exatamente. Então Bastante estudo. eu tremia como uma vara verde, não sabia por onde ir. Foi feita a proclamação do Evangelho e agora você vai falar sobre esse assunto. Quem sou eu para falar sobre esse assunto? Então ali eu me vi tão desesperado, consegui me sair bem, acredito, porque todo mundo gostou daquilo que tinha sido dito e tudo. E a partir dali eu vi a minha necessidade de buscar, de me aprofundar.
E foi então que eu conversei com os padres e falei, eu gostaria de fazer a teologia, né? Então entrei num curso de teologia que existia na Matriz de Mauá naquela época. Hoje voltou a existir esse curso novamente, mas naquela época era para todas as paróquias dos nossos regionais, que era regional Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, tudo junto. A princípio foi não faculdade, né? Não faculdade, foi um curso de teologia. O curso de teologia nós chamamos de teologia para leigos, né? É o curso popular de teologia. Não é curso de teologia popular, mas curso popular de teologia. Então, para o povo mesmo, né? E comecei a fazer esse curso, eu fiz 1 ano do curso. Eu gostei tanto do curso, eram 3 anos. Eu gostei tanto do curso que eu desisti. A gente fala, mas peraí, mas por quê? Eu desisti porque eu fiquei tão encantado com aquilo que eu estava aprendendo que eu falei, isso aqui vai ser pouco. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui, eu quero faculdade disso. E na época, então, eu não tinha terminado o colégio. Eu tinha desistido, abandonado os estudos. E por conta disso eu tive que voltar aos estudos, concluir o colegial, para que depois eu pudesse entrar na faculdade. Como Deus é estratégico, né? Exatamente. Então, fiz um processo avançado lá, 1 ano e meio para fazer 3 anos em 1 ano e meio, concluí. Estudei no Casimiro Pufo. Nossa. Tá? Fiz isso ali para adultos, tá? E terminei. Assim que terminei, busquei a faculdade. Na época, nós tínhamos o Instituto de Teologia da Diocese de Santo André, funcionando ali ao lado da faculdade da Fundação Santo André. Fiz lá 5 anos de teologia. É 5 anos? 5 anos. Nesses 5 anos, 2 anos eram de filosofia e depois os outros 3 anos de teologia. Então, uma carga muito puxada. Isso de segunda a sexta-feira. Quando eu cheguei no 3º ano da teologia, estava ali sempre aquela... Eu sou aluno geralmente Caxias. Quando eu pego para estudar, não quero parar mais. Quero estudar de verdade. Quero estudar de verdade. Então, quando eu terminei o 3º ano da teologia, começou a funcionar novamente uma escola que já não existia mais há muito tempo dentro da diocese, que era a escola para diáconos permanentes. Então, a diocese estava voltando com esse projeto, com esse processo para ser diácono permanente. E me chamaram, alguns colegas da sala, alguns que já tinham participado dessa escola 25 anos atrás. Nossa! Quando a escola, de repente, parou com Dom Cláudio. Essa escola, ela existiu com Dom Cláudio. Alguns foram ordenados na época. Com a saída dele, quando veio Dom Décio começou a dar continuidade, né? Mas muitos ficaram ali sem ser ordenados. Dom Décio, com o falecimento dele, depois vem Dom Nelson e aí vai dar essa continuidade. Fato é que a escola ficou parada durante 25 anos. Muito tempo. Muito tempo. E desse tempo nós temos aí alguns que foram ordenados, alguns que estão vivos até hoje. O caso do diácono Celso, lá na paróquia São Felipe, que está aí há muito mais tempo. Ele foi me visitar essa semana, logo depois da cirurgia que eu fiz. Ele esteve lá me visitando e a gente conversando. Quando eu estava fazendo 3 anos de diácono, ele estava fazendo 30. Nossa. Um pouquinho a diferença. Um pouquinho a diferença, né? Exatamente. Então, algo muito gostoso, assim. Então, foi restabelecida a escola e me chamaram para participar. Quanto tempo? Seriam 2 anos de formação. Para você ser ordenado diácono, teria que ter a teologia e depois mais os 2 anos de escola diaconal, que é voltada para o diácono em si. Qual que é a função do diácono? Aí eu perguntei, mas que negócio que é esse? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas eu estou estudando já, como que eu vou fazer para estudar isso? Não, é de sábado. E eu calculei e falei, bom, eu só trabalho de segunda a sexta, saio do trabalho e vou direto para a faculdade, mais o sábado. Ah, tá bom. Tá tranquilo. Tranquilo. Me sábado domingo ainda. Sábado domingo. Qual é o horário? Não, é das 9 ao meio-dia. Aonde? Em São Caetano. Iniciou lá em São Caetano, então nós fomos para lá. Próximo a Candelária, então tinha uma área lá que era utilizada para a escola. Diácono, só uma pergunta, nessa época, é um convite de algum padre, alguma coisa? Ou nesse período foi uma escolha? Nesse período foi um convite de alunos que ali estavam e uma indicação de padres que davam aula no próprio no instituto e me convidaram para dizer isso. Você não gostaria de ser? Então eu fui para conhecer, e aí precisava, como tinha dito anteriormente, antes de começarmos a entrevista, precisava de ter uma carta da esposa, uma carta dos filhos. Já era casado, já era casado, né? Eu me casei muito tarde, eu me casei com 16 anos. Né? 16 anos? Sim, eu tenho que manter um pouco da trajetória familiar. Um Minha avózinha... Você já passou, viu? Já. Olha, eu mereço
Minha avózinha por parte paterna, sepultei ela essa semana. Ela se casou aos 13. Aos 13 anos, ela foi sepultada essa semana aos 93. Tá? Então, tradição de família, geralmente a gente se casa cedo. Meu pai se casou com 19 anos. Casou tarde, né? Casou tarde. Ele casou tarde. Eu com 16 para 17 anos, com 18 anos, tive minha primeira filha. Sua esposa tinha quantos anos? Minha esposa um pouquinho mais velha do que eu, 2 anos mais velha do que eu. Então ela já tinha 18 anos. A gente disse na época, foi uma brigaiada danada com meu pai, porque se fosse nos dias atuais, ela era incriminada como pedófila, né? Então seduziu uma criança. Mas essa caminhada então foi um pouco desse jeito. Tenho 2 filhas, tá? Então esse diácono é casado, tenho duas filhas, tenho 5 netos. Um que vai nascer agora, está marcado, era para ser essa semana, vamos ver se nasce a semana que vem, vai chamar Davi, e tenho 3 netas e mais um outro netinho aí de 1 ano e 7 meses, que é o Arthur, né? Então 5 aí no total aí, contando esse que já nasce aí até a semana que vem. E com quantos anos foi esse convite para ser diácono? Esse convite eu não entendi ele ainda até hoje, né? Eu estava já com 25 anos. Já? Já, né? Já estava com 25 anos. Já, né? Já estava velho para já estava um pouco mais velho já que isso. Já estava terminando a teologia, terceiro ano da teologia. Eu estava com 33 anos. Com 33 anos, tá? Para ser sincero. 33 anos, e aí veio esse convite, então, para entrar no diaconato. Eu fui, e aí depois de tudo isso, aí eu procurei o padre. Porque uma das coisas que você tem que fazer você tem que ter indicação da comunidade. Não é somente um desejo que brota do seu coração. Não é eu querer somente. Não. Um dos fatos para a gente dizer assim, você não vai ser diácono, é você bater no peito dizendo é porque eu quero. Não. Então, primeira coisa, tem alguma visão da comunidade que você realmente pode se engajar nisso? Né? Não é você quem diz é a comunidade. Uma necessidade da comunidade. Exato. Então, me apresentei ao padre, ele disse o que eu gostaria de estar fazendo, todo o percurso que eu estava fazendo, e ele disse, então vamos colocar na comunidade isso. Uma vez que colocou na comunidade, todos apoiaram, e ele então me deu a carta. Então, primeiro uma carta do padre, uma carta de indicação do padre, que para aqueles que desejam ser diácono, não necessariamente tem que ser do seu padre, porque às vezes você tem um contato muito maior com outro padre de outra paróquia, né, do que da sua paróquia. Às vezes você está engajado em outra paróquia que não é a sua de origem, não é a sua paróquia que você mora. Aquela de vivência. Aquela de vivência, tá? Então você pega essa carta com o padre, e aí sim você leva junto esse documento. Depois, tem que ter a carta da família, então dos filhos menores e também da esposa. Por quê? Porque você vai ser dividido com a igreja, né? Muitas vezes você vai ficar mais tempo com a igreja do que na família. Então eles têm que ter essa ciência, tá? Então vai essa carta também que é colocada da família para que possa aprovar isso. Dos filhos menores e da esposa. E da esposa. Uma vez que tudo isso está lá, você começa um processo. Então nesse processo não diz assim, eu comecei na escola, eu vou ser ordenado. Não. É um processo mesmo, né? É um processo no qual você vai se reconhecendo ali dentro e vai discernindo se esse é um chamado realmente para você ou não, tá? Então, dentro desse discernimento, que foi de 2 anos, ao final de 2 anos, nós tivemos um encontro com o pessoal formador da escola, um encontro com o bispo, na época do Nelson, né? E dentro desse encontro, a gente vai vendo que vai passando, nós chamamos uma peneira. Vai peneirando. Aqueles que foram olhados assim, olha, isso aqui não vai dar certo. Porque tem uma avaliação também. Tem várias avaliações. Tá? E muitas dessas avaliações que passam pelo padre, passam também pela comunidade. É consultada a comunidade. É consultada para ver se você não tem algo que te condene anteriormente na sua vida, no decorrer de toda a sua vida. Então, se algo é apresentado, então esse candidato ele é cortado, ele é tirado. O fato de você não chegar a ser diácono não significa dizer eu preciso quebrar com a igreja. Não, não precisa romper. Não é que é uma pessoa, tá? Coisa, mas não é o chamado às vezes. Exatamente. A própria palavra diaconato, ela vem de uma palavra hebraica que é shamash. Shamash é uma velinha que é usada de serva para poder acender as outras velas. Aquela pequena velinha que a gente acende, ela vai acendendo as outras depois. Ou seja, a função dela não é gerar luz, a função dela é servir para ajudar as outras. Então, o diácono é esse tem que servir, se colocar a serviço. E para se colocar a serviço, muitas vezes, não é necessário que seja como diácono, realmente ordenado, mas você consegue servir de outras formas. Exato.
Então, por isso, passa por essa peneira inicial. Bom, no grupo que eu estava, nós éramos em 25. Desses 25, 7 foram ordenados no primeiro ano, eu fiquei para um segundo ano. Quando chegou lá no segundo ano, me chamaram, junto daqueles que sobraram, falaram, dos que sobrou, você está entre os 5 que vai ser ordenado, que foi aprovado para ser ordenado. E aí me fizeram uma pergunta, que eu não esqueço essa pergunta até hoje. E não esqueço também da minha resposta. Você está pronto para ser diácono? Não, nunca estarei. Essa foi a minha resposta, logo de cara. Aí foi aprovado. É aprovado. Pode passar. Eu vi que todo mundo arregalou aquele olho, né? Como você... Olha, a gente vai se fazendo pronto no decorrer da nossa caminhada. Porque eu estou aprendendo a ser diácono até hoje. No mês de setembro, dia 30 de setembro desse ano, eu vou passar de maior. Eu vou fazer 18 anos de diácono. Mesmo assim, Dentro desses 18 anos, eu tenho aprendido a todo instante, a todo tempo, a todo momento. A cada nova paróquia que eu passo, a cada novo padre com quem eu convivo, com quem eu trabalho, a cada nova comunidade, a cada novo problema que surge, a gente vai aprendendo a ser diácono. A gente não está pronto. Isso é interessante, porque a filosofia nos traz isso, né? Heráclito, um grande filósofo da época que eu era pequenininho, ele é de 300 anos de Cristo, ele dizia assim, ninguém atravessa o mesmo rio 2 vezes, porque quando você vai atravessar o mesmo rio de novo, aquelas águas que te banharam já foram. Não são as mesmas. Não são as mesmas e você também não é mais o mesmo, a gente muda a todo instante, então a gente vai aprendendo na vida. E só tem um momento em que a gente pode dizer, agora eu estou pronto. Esse momento é quando a gente morre. É por isso Deus nos chama, você está pronto, se a gente está pronto, acabou o seu prazo aqui nessa vida. Então eu quero não estar pronto durante muito tempo. Eu também. Eu tenho muito para aprender ainda. Nossa, demais. Exato. E dentro dessa caminhada do diaconato é interessante. Então a gente já entra aqui, talvez seria uma pergunta que vocês gostariam de fazer, né? Qual a diferença entre o diácono permanente e o diácono transitório? Nós temos essas 2 questões dentro da igreja. O diaconato, nós podemos dizer assim que dentro daquilo que é algo ordenado, onde tem a imposição das mãos, é algo muito novo dentro da igreja. Tá? O diaconato ele surgiu no ano 49 depois de Cristo. Novinho. Tá? Então é muito novo. Os presbíteros vão surgir depois disso. Nossa. Depois disso. Então primeiro surge essa função desses homens que diaconato. vão estar ali para poder ajudar, servir as mesas. Para quem? Para aqueles que são os bispos, os episcopos, ou seja, aqueles que são ali os apóstolos do Cristo. Por quê? Porque as famílias que não eram da tradição judaica, mas que estão entrando dentro dessa comunidade, dessa igreja que está se formando agora no início, essas famílias são muitas delas da comunidade grega. E está sendo deixado de lado o serviço para esses. Por quê? Porque no começo não estava muito claro o que é necessário para ser cristão. É necessário me tornar judeu primeiro, fazer a circuncisão? É o que muitos diziam. Né? Então primeiro você se torna judeu para depois você se tornar cristão. Então vai ter uma confusão danada. Eu estou falando agora, eu estou lá, né? Eu fui até lá, falou, o que eu preciso ter para me tornar um cristão? Exatamente. Tenho que me tornar deve ter sido uma confusão. E quem vai resolver isso é Paulo. É Paulo que vai resolver isso. Paulo que vai levantar a lebre. Paulo vai convocar uma reunião com os apóstolos e dizer o seguinte, olha, eu estou pregando para uma comunidade helenística. E agora? Estão dizendo que eles não podem ser cristãos. Que eles têm que ser circuncidados, têm que fazer a circuncisão, têm que seguir as mitzvot, as 613 leis judaicas. Eles têm que ser judeu primeiro para depois ser cristão? E aí quem vai bater o martelo é Tiago. São Tiago, que vai dizer, não precisa. Tiago, chefe da igreja de Jerusalém na época. Então, juntamente com Pedro. E ele vai dizer o seguinte, não é necessário. O que é necessário é que vocês se abstenham das carnes que são oferecidas aos ídolos dentro da comunidade helenística. Vocês parem com isso. E aí, então, vocês podem seguir aí, portanto, o cristianismo. E ali, então, vai ser escolhido 7 homens. Isso a gente vê dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 ao capítulo 9, vai tratar tudo isso. Hoje a gente vai sair daqui estudado, hein? E aí, então, esses 7 homens que vão ser escolhidos, vão ser impostas as mãos sobre eles para que eles possam atender as comunidades, as necessidades, os órfãos, as viúvas que estão sendo deixados de lado. Esses vão ser, portanto, os diáconos. Dentro da nossa igreja. Vão atender as comunidades helênicas. No comecinho do cristianismo, isso lá no ano 49, nós vamos ter esse grande acontecimento aí. E o Espírito Santo, portanto, vai descer sobre eles. A partir de então, eles vão ter as mesmas funções que os apóstolos tinham.
e vão estar levando essa palavra. O diácono, portanto, ele é responsável por 3 pontos estratégicos dentro da igreja. Ele é responsável pela liturgia, por isso muitas vezes a gente fala, mas por que vão perguntar isso para o diácono e não para o padre? Ele é responsável pela liturgia. Olha que Ele tem que interessante. ser formado na O liturgia. evangelho tá? também, né? O evangelho, tá? É a palavra de Deus, ele é responsável pela palavra. Uhum. E ele é responsável principalmente, o ponto principal do diácono, a caridade. O diácono é responsável de servir às mesas. O diácono é responsável, portanto, de olhar por todas as pastorais sociais que nós temos dentro da igreja. É função primeiramente do diácono. Tá? Por que isso? Para que o padre possa ficar livre para fazer aquilo que é próprio do seu ministério, que é a Eucaristia, que é o atendimento nas confissões, que é o atendimento ao povo dentro da igreja. Nossa, que incrível. Não, essa de vir lá de 49 e ir pra cá, essa visão eu não tinha, né? Então acho que muitos que estão assistindo aqui também não tinham essa visão e a importância, né? Porque é interessante trazer o senhor aqui como um diácono permanente, porque muitas paróquias têm a transição só do diácono transitório. Uhum. Então, às vezes pouco contato. Isso. Né? Não tem essa... A gente aqui de Ribeirão tem esse contato com o senhor, com o Miqueias, então a gente tem um contato com diáconos permanentes. Uhum. Não sei quantos tem, mas assim, pra gente, pelo menos aqui em Ribeirão, de memória, pra mim é novo. Poucos anos pra cá. Mas vejam só, por que isso aconteceu? Porque dentro da tradição da nossa igreja, conforme vai se passando os anos, e quando nós chegamos lá por volta de 327 depois de Cristo, com Constantino, quando a igreja assume a roupagem da igreja e a igreja assume a roupagem do Estado, nós vamos ter a época da cristandade, ali nós já temos agora os presbíteros que vão ser responsáveis, né? Podemos dizer que já desde o século II, vão ser escolhidos agora pessoas que possam tomar conta de comunidades, porque os primeiros apóstolos vão morrendo, e conforme eles vão morrendo, e agora quem vai ficar no nosso lugar? Vai se perdendo isso. Então, para não se perder, a comunidade, a igreja toma uma decisão. Nós vamos colocar presbíteros, que são conselheiros, que vão ficar nas comunidades para poder dar continuidade a isso. Então, ali, esses vão se tornando agora os responsáveis por essas comunidades. Tá? E com o passar do tempo, quando isso entra já com Constantino e entra toda essa formação da igreja, ela se torna, portanto, a igreja oficial do Estado e é espalhada pelo mundo, a própria pessoa do diácono, ela vai diminuindo ali. E o diaconato passa a se tornar um degrau, um estágio para você se tornar presbítero. Então, primeiro, antes de você se tornar um chefe de comunidade, primeiro você tinha que se tornar alguém que é responsável pela caridade, pela liturgia e que possa ser responsável pela palavra. Depois que você se prepara para isso, aí você se torna presbítero. Então ela passou a ser um degrau. Um degrau. Tá? Deveria ser, acho que até mais longo, talvez, naquele tempo, né? Sim, é um período um pouco maior, né? Hoje nós temos um período aí que varia entre 6 meses e 1 ano no máximo. Então, um padre, gente, hoje, um presbítero, o presbítero, antes de ser ordenado presbítero, ele precisa ser ordenado diácono primeiro, tá? Então, olha que interessante isso. Aquela estola transversal que o diácono usa, que é exatamente para diferenciar, para dizer ele está no primeiro grau da ordem, essa estola simboliza o serviço diaconal. Essa estola representa, portanto, assim como a presbiteral, representa a toalha com a qual Jesus se cingiu na ceia e se abaixa para poder lavar os pés dos discípulos. Esse é o significado da estola que ali está. E o padre, quando ele se torna presbítero, não significa que ele tirou essa estola diaconal e guardou ela. Significa que agora ele usa as duas. Ele continua sendo diácono, ele continua sendo servidor. E além disso, agora ele é também presbítero. Tá? Então o presbiterado é o segundo grau da ordem. E depois nós vamos para o primeiro, que é o episcopado. Aí se torna então o terceiro grau, que é o mais alto dentro da nossa hierarquia, que são os bispos. Tá? Esse é o mais alto grau. Ah, mas e os cardeais e o papa? Não, todos são iguais. Os bispos, o nosso bispo aqui na nossa diocese,
tem o mesmo peso que os bispos espalhados pelo mundo inteiro. Qual a diferença então para o Papa? Ele é o bispo da Igreja Central de Roma. Tá? É o título de Papa. Mas ele tem o mesmo poder de decisão aqui na Diocese de Santo André que o bispo de Roma tem lá, que é o nosso Papa. E os cardeais são títulos que são dados por conta da função, do trabalho que eles exercem. Mas todos são bispos. Mas ele é um bispo também. Ele é um bispo também. Tá? Essa eu não sabia também. Então nós temos os 3 graus da ordem: o primeiro grau, diaconato; o segundo grau, presbiterado; o terceiro grau, episcopado. São esses os 3 graus. Não tem nenhum outro grau acima. Tá? São esses 3. E aí uma pergunta que a gente fala, né? Mas e o diácono? Então essa divisão. Pois é. A igreja perdeu, portanto, essa questão do diaconato permanente durante muitos anos, onde ele só foi utilizado, o diaconato, somente para poder chegar a ser padre. Então, o padre, ele vai ter a sua estola diaconal, vai trabalhar durante 6 meses e vai ser ordenado o presbítero, o padre. Tá? Com o Concílio Vaticano II, se retomou isso do diácono permanente. Então, é só no Concílio Vaticano II, termina em 1965, que nós vamos ter a retomada disso, porque a igreja começa a olhar e falar, a gente está meio capenga. Ou seja, não é retomado o diaconato porque não, a gente precisa deles agora. Não, é retomado o diaconato porque ele sempre esteve lá. Só que estava adormecido. Estava adormecido. Então a gente precisa retomar isso dentro da igreja. E uma vez que isso é retomado, portanto, em 1965, agora vamos ter aí homens casados que vão ser ordenados, portanto, para continuar assim como existia na igreja lá nos primeiros séculos. Né? Então, homens casados. O diácono permanente só pode ser casado? O Código de Direito Canônico vai dizer que pode ser solteiro também, mas tem uma diferença. E aí, na nossa diocese, hoje, isso não se aplica mais, porque cada diocese pode, no direito canônico, colocar suas próprias regras, não tirar, mas adicionar. Isso. E na nossa diocese foi colocado da seguinte forma: para que o diaconato não seja uma porta dos fundos para alguém que queira ser ordenado solteiro e depois ser ordenado presbítero, então não. Mas nós tivemos alguns que foram ordenados, cortariam um caminho. Tá? Mas nós tivemos aí o diácono Francisco, que foi ordenado, o diácono Sebastião, que foi ordenado, que são muito mais antigos já na nossa diocese e são solteiros, são celibatários. Tá? Então vejam só, aquele que é ordenado solteiro, ele não pode se casar, ele vai ser celibatário. Se ele vai ser celibatário, por que ele não se torna, então, presbítero? Sim. Tá? Então, mas é possível? O Código de Direito Canônico permite isso. Agora, uma vez que você se casou, você tem que ter pelo menos 5 anos de casado para depois se tornar diácono. Não, o diácono já tinha. Já tinha. Você tem que 5 anos de casado. Pelo menos 5 anos de casado, é a idade mínima. Você tem que ter no mínimo 35 anos de idade para ser ordenado diácono. Olha que interessante. Tá? Eu completei 35 anos no dia 19 de setembro e fui ordenado diácono com 35 anos no dia 30 de setembro. Tá? Isso em 2006. Então tem que ser casado pelo menos 5 anos e ter 35 anos. Exatamente, idade mínima para poder ser diácono. Então aqueles que estão nos ouvindo aí já vão sabendo ali o que eu preciso estar. Né? E seria muito interessante. Nós temos a escola diocesana de diáconos hoje. Nós temos 32 diáconos na ativa hoje na nossa diocese. É bastante até, né? Nós temos aí um que vai ser ordenado agora no próximo dia 29 de junho. É um novo diácono permanente que vai ser ordenado. Nós temos uma escola que está caminhando, eu dou aula dentro dessa escola. Temos aí com 12 no processo já que estão fazendo seus trabalhos pastorais nas paróquias e que, portanto, desses aí nós sabemos que pelo menos a metade, assim nós esperamos, ou até mais do que isso, se formem se formem. E aqui de Ribeirão Pires nós temos um que está acompanhando esse processo. Eu tenho acompanhado a caminhada dele, é o candidato Edson. O Edson Vargas. Exatamente, Edson Vargas. Trabalha aqui no trânsito. Trabalha no trânsito. Ele é um dos candidatos aqui pela paróquia Santa Luzia. É. Exatamente. Então está nesse processo. Tá? Então é uma caminhada muito bonita dentro do diaconato. Né? Uma caminhada onde esses homens casados se colocam a serviço da igreja. Não para querer aparecer mais do que os outros, mas poder servir mais do que os outros. Sim. Porque acha assim, o que eu faço é pouco. Então, um outro dado, a gente já pode passar para o tema se vocês quiserem. O diácono permanente é o único dentro da igreja que pode receber os 7 sacramentos. Que ele pode casar. Porque ele tem a dupla sacramentalidade, matrimônio e ordem.
É verdade. Então, é o Ele único. pode ter um matrimônio. É. E o diácono permanente pode trabalhar? Tem o seu trabalho. Esse é um dado interessante. Se você não tiver como se sustentar, você não pode ser diácono permanente. Né? Porque você tem que sustentar a família. Exatamente. Então, Tem aqueles sua que querem, esposa, seus Além de filhos. ser diácono, pai de família, tem que trabalhar. você tem que comprovar que você é autossustentável. Você não vai viver na aba da igreja. Tá? Uhum. Então, você tem que ter o seu trabalho, tem que ter sua renda, se sustentar dela. E daí você vai se organizar para viver a parte da igreja e da sua família, do seu trabalho. Ou Isso. seja, Uhum. O diácono ele tem que ter na cabeça o seguinte: a primeira sacramentalidade dele é a família, é um matrimônio. é o matrimônio. Então ele tem que viver o matrimônio, tá? Ele tem que viver isso, e para viver isso ele tem que sustentar a sua família. Então ele tem que ter o seu trabalho, ele tem que ter a sua família e no tempo vago a igreja. Muitas vezes a gente inverte essa ordem por conta das necessidades da própria igreja, tá? Mas isso não pode ser perdido. Por isso, uma das coisas que se pede às paróquias, aos padres, os padres que estiverem nos ouvindo aí também, é que respeite um final de semana no mês para que o Pra diácono vivência. possa ter livre com a sua família. Viajar, tá? passear. Exatamente. Então isso é norma, é lei dentro da igreja. O diácono ele vai ter um final de semana livre para que ele possa viver com a sua família, para que ele possa estar junto na paróquia de origem, se assim ele desejar, celebrando lá, né? E a gente sabe que isso é muito difícil, por conta das necessidades da das necessidade da paróquias, paróquia. né? Mas um pouco também, então, eu falo aí para as esposas dos diáconos. Puxem a orelha deles também, tá? Olhem as agendas e digam, olha, aqui nesse dia, avisa lá seu padre que esse dia aqui é para a família, que não deu para acontecer durante o mês, mas que quando a gente puder, vamos fazer. marcar isso daí para Aniversário, alguma Exato, coisa é. que deve se perder muita coisa, né? Se perde. E, ao mesmo tempo, se ele sabe trabalhar, não se perde. Porque dificilmente eu tenho esse final de semana livre. Mas eu estou junto onde é festa de aniversário, eu celebro e vou para lá. Então, um dos principais Se adapta, pontos né? é exatamente isso. O diácono, ele não é diácono somente para ficar servindo o altar, gente. Ele só fica servindo o altar quando o padre não consegue fazer isso, quando os ministros não conseguem ajudar a fazer isso. O diácono, como eu disse, é ajudar nas formações, na liturgia, é ajudar nas mesas, é ajudar a servir na caridade, é ajudar com as formações bíblicas. Tá? O diácono não é diácono somente para ficar ali atrás de um altar fazendo celebração da palavra. Para isso, os ministros extraordinários podem fazer. Tá? Então, um pouco dessa caminhada aí diaconal. Nossa, que aula, né? Exato. Então, e aí você trabalha com outra coisa. Você tem outra formação também? Eu sou professor, tá? Durante o tempo em que eu estava aqui fazendo a teologia, eu falei, eu quero mais, então desisti da teologia popular e fui para a teologia acadêmica, terminei a teologia acadêmica, os 5 anos de teologia da diocese não me ofereciam um reconhecimento pelo MEC. Falei, eu quero esse reconhecimento, eu preciso desse reconhecimento. Então eu fiz mais 1 ano de teologia pela Metodista, eu saí bacharel pela Faculdade Metodista. Depois que eu terminei a Metodista, eu falei, eu quero um pouquinho mais. Então fiz só um pouquinho mais. Quero estudar só um pouquinho mais. Então, Eu tenho um sábado à tarde livre. então Eu tenho um sábado à tarde livre. aí eu fiz 2 pós-graduações. Uma pós-graduação em cultura judaico-cristã e outra pós-graduação em práticas pedagógicas de ensino religioso, numa parceria que existia com a Congregação Nossa Senhora de Sion e a Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Então, eu tenho 2 diplomas pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção em pós-graduação. E depois disso, eu comecei a dar aula em alguns cursos de teologia popular na nossa diocese, né? E então foi quando eu conheci, me aliei, fiz, vamos dizer assim, me amiguei com os padres de Nossa Senhora de Sion, da Congregação de Sion. Então, eu sou um associado da congregação. E por conta dessa parceria, eles me proporcionaram ir para Israel para estudar 1 ano, para estudar 1 mês, fazer um curso de 1 mês, um curso de Bíblia. E eu fui, então fiz esse curso, eles pagaram todo o curso, eu fui para lá e fiz esse curso de 1 mês em Israel. Quando eu voltei,
eu falei assim, eu tô tão encantado com esse curso que eu gostaria de poder estudar um pouquinho mais. Se pouquinho pudesse mais. surgir uma possibilidade, Um pouquinho mais. se surgisse uma possibilidade de eu conseguir ficar 1 ano, pelo menos, em Israel para estudar, eu adoraria. E aí a resposta com o padre, que eu falei na época, o padre Manuel, foi através dele que eu tive contato com toda a congregação, o padre Manuel Miranda, e ele me disse assim, mas você não fala o inglês, você não fala o hebraico? Eu falei, pois é, padre, quando eu nasci eu não falava nem o português. Então, Boa, a gente... eu gostei dessa. Você vai usar Vou ela. usar A gente essa agora. aprende, né? Ele olhou assim pra minha cara, tá bom. E morreu o assunto ali. Ele me pediu para dar uma aula no lugar dele, uma matéria que ele trabalhava, que era de festas judaicas, então eu fui dar essa matéria no lugar dele. E depois de alguns meses ele me perguntou, dentro de um desses encontros, né? Me perguntou, você estava falando sério há 6 meses atrás aí, quando você falou isso? Eu falei, tava sim, padre. Ah, então tá bom. E passou. E morreu o assunto de novo. Mais 6 meses se foram. Passou mais uns 3 meses. Nós estávamos chegando no mês de agosto, quando ele me procura e me diz assim, você vai para Israel em janeiro do ano que vem. Você pediu? Agora você vai. Eu falei, como que é o negócio? Nós conversei, levei sua proposta para a congregação, nós estamos precisando de alguém que nos ajude a administrar uma das nossas casas em Encarem, em Jerusalém. E achamos que daria para você fazer isso. Já conversamos com as irmãs de Sion lá, a casa delas, e você iria para ficar lá junto com sua esposa. Já tava certo a viagem e ele tava sendo só avisado. Eu falei, tá bom, e agora? Aí dá aquela tremedeira nas pernas, né? Eu falei, tá bom, eu vou, né? Um período de 1 ano. Ele falou, não, mas o período não é de 1 ano. O período é de no mínimo 5 anos. Nossa. E era só com a esposa? Só com a esposa. Falei, lascou-se. Falei, e agora? Agora eu tenho que falar isso pra esposa, porque eu não tinha conversado nada disso pra ela, Eu né? queria ficar um mesinho só. Nossa. E aí foi aquela questão, a esposa, não, eu não vou. Eu falei, pois é, então vamos fazer o seguinte, eu vou. É só 5 anos, passa rápido. Passa né? rapidinho, 5 Passa aninhos. Então, mas eu fiz isso conhecendo a esposa que eu tenho, eu falei, ela vai mudar de ideia, né? E pois é, e assim nós combinamos, eu fui sozinho, para ficar um período de 6 meses, então, como ela não queria ir, então a gente vai, eu fico 6 meses iniciais, se der tudo certo, e ela resolver mudar de ideia, ela vai, caso contrário, eu volto. Aí Torcendo pra ela ir. torcendo para ela ir. Quando foi daí uns 2, 3 meses, ela começou, sempre, todos os dias a gente conversava, ela, quando é que você vai mandar passagem? Quando que eu vou? Nossa. 6 meses depois ela foi. 6 meses depois ela estava comigo, portanto, na Terra Santa. Eu já estava sendo introduzido na língua, já falava um pouquinho do inglês, já conseguia fazer um meio de campo para ela. Ajudei muito ela nos primeiros dias que ela chegou, tudo. Mostrei todo o país para ela, tudo aquilo que eu já conhecia. Então, foi uma época assim de lua de mel, nesse primeiro momento, né? Aí, depois disso, ela começou a estudar o inglês, mas sempre muito próximo, muito agarrado em mim, porque eu tinha que ficar traduzindo tudo para ela. Os padres e as irmãs de Sion, percebendo isso, falaram para mim, eu tenho uma proposta para você. Para melhorar o seu inglês, a gente vai mandar você, por 3 meses, para uma das nossas casas em Londres. Olha. Então você vai ficar 3 meses em Londres fazendo um mergulho na língua inglesa e ela fica aqui sem você. E lá a língua é o árabe, né? Lá é o hebraico. Hebraico. A língua oficial de Israel é o hebraico. Hebraico. É o hebraico. אני מדבר עברית, רעיון. Ah, זה לא... entendi. זה לא הרבה טוב, אבל אני מדבר. Tá bom. Então, eu falo um pouquinho do hebraico hoje, depois de todo esse tempo que eu estive lá, né? E aí, então, fui para Londres, ela ficou sozinha ali para falar o inglês. Quando eu voltei, ela estava falando inglês. Ela já estava responsável por toda uma ala Porque ela não ficou do dependente, convento, né? não Ela ficou teve que se dependente. virar. Exatamente. Então, foi uma aprovação para ela também, mas uma superação assim também. Então, ela aprendeu e ela já estava responsável lá com a chave na mão, igual São Pedro, de 30 quartos para poder Nossa. trabalhar com os hóspedes que passam lá no mosteiro em que a gente estava. Então, isso foi bom para ela. E eu, quando volto, então, depois de 3 meses ali, eu voltei. Voltou E- fluente. Eu já voltei fluente no inglês e já entrei na escola de hebraico para começar o hebraico. Então, dali para cá, foi sempre estudando. Hoje, eu dou aula de hebraico, dou aula também para os seminaristas lá no ITESP, tá? Dou aula de História de Israel,
e dou aula em vários cursos de teologia que existem por aí. Então, as minhas fontes de renda são bem variadas nesse sentido, tá? Aham. Nas aulas que eu dou aqui e ali, Mas tudo voltado para aula. tudo voltado para Professor, para pro estudo. professor, exatamente. É. Ah, Então é o que eu trabalho. Durante muito tempo trabalhei ainda como motoboy. Então, Nossa. Trabalhei como motoboy dos 18 anos até quando eu me formei na teologia. Aos 35 anos trabalhei como motoboy. Nossa. Então, dos 18 aos 35 anos. Tem moto ainda? Não. Hoje tem uns 7, 8 anos que eu não sei mais o que é andar de moto. Desisti da moto. Desistiu. Depois de vários acidentes e tudo, mas hoje desgostei um pouquinho mais. Não é nem por medo, desgostei um pouco mais, né? Então, trabalhei durante muito tempo com associações, colocando em prática o que o diaconato faz. Então, trabalhei numa casa de idosos, um asilo. Depois que eu deixei esse asilo, comecei a trabalhar numa casa com crianças com câncer, que eu ainda ajudo até os dias de hoje. Então, tem uma equipe de trabalho, hoje está nas mãos de minha irmã, que continua fazendo esse trabalho, mas é a Casa de Apoio à Criança com Câncer Vida Divina, que funciona em Hermelino Matarazzo. Minha esposa presta serviço para eles, minha irmã. Então, nós temos uma equipe que ainda continua fazendo um trabalho de arrecadação para poder manter essa casa funcionando. Que legal. Então, até os dias de hoje. Então, minha renda vem de todos esses cantos aí, Todos os principalmente das aulas que eu dou. E daí o senhor ficou lá 6 anos, então, na Terra Santa. Fiquei 5 anos na 5 Terra anos. Santa. 5 anos. De 2012, quando eu cheguei, peguei a Primeira Guerra da Síria. É legal, né? Todo mundo que o Padre Mário veio, peguei fala normal, né? Peguei uma guerra lá. Não tava fazendo nada, É. cheguei na guerra. Peguei na guerra. E em 2014, a guerra com Gaza, que foi uma das últimas antes dessa que nós estamos tendo até agora. Então, Nossa. 2 períodos de guerra, aprendi muito bem com isso também. Logo na Primeira Guerra, quando tocava as sirenes, eu corria para o bunker para poder me esconder. Depois de uma semana tocando o bunker, eu falando, tocando a sirene, não tinha bunker para mim correr. Eu falei, vou subir para o telhado para ver onde que a bomba vai cair. Então é o que geralmente eu fazia. Vamos Meu olhar onde que cai. Deus! Mas caía próximo? Olha, uma única vez que caiu uma no terreno lá de casa, mas fora isso, não. Tranquilo. Ela não chegou a explodir, ficou lá. Um dos padres que estavam lá vem com ela no braço, assim, para poder mostrar. Era grande? Era mais ou menos de 60, Era bomba, não importa o tamanho. mais ou menos uns 60 centímetros de comprimento, né? E aí todo mundo sai correndo, ele deixa aquele negócio lá no chão, vem a polícia fala, não, é com o exército vem, detona ela e pronto. Acabou o Veio problema. igual uma criança. Que eu achei no quintal uma bomba. Mas geralmente eu ficava no telhado vendo o míssil passar, porque, olha, o pessoal daqui ligava para mim lá dizendo, mas você tá longe da guerra. Eu falei, tô bem longe, tô bem longe. Isso atravessando. Porque Jerusalém fica aproximadamente aí, colocando ali uma grande distância, 50 quilômetros de Gaza, 65 quilômetros, geralmente, pelo caminho que a gente seguia ali. Linha reta, 50 quilômetros de Gaza. Então, o míssil que sai de lá, ele não tem muita potência para chegar ali na cidade de Jerusalém. Geralmente, os mísseis que são utilizados eram, antes dessa guerra atual, eram mísseis caseiros. Então, geralmente, a gente coloca isso num poste, ele sobe e às vezes cai em cima da casa que lançou. Que disparou. É. Nossa. E quando muito chega a atravessar a fronteira de Gaza e cai na praia. Uma praia que eu adorava ir, Ashdod. Então, ficava lá em Ashdod, muito próximo ali de Gaza. No final de tarde, às vezes, quando eu queria pegar um bronze, eu ia para lá. Então, você dirigir 30 quilômetros, rapidinho você tá chegando nas praias ali, né? Então, 30 quilômetros para 50 quilômetros do Gaza. É o mais próximo que a gente pode chegar de Gaza ali. Às vezes, as bombas caíam na praia ali. Então, a gente via ali os fogos de artifício que caía, né? Então, naquela época, era uma guerra mais tranquila, foi assim. Uma guerra mais tranquila no sentido de que a tecnologia que Nenhuma estava sendo guerra é utilizada tranquila, né? por Mas Gaza, mas a tecnologia que estava sendo utilizada por Gaza era uma tecnologia, vamos dizer, mais caseira. Mais caseira. Tá? Mas isso foi alimentado durante os anos. Né? Por exemplo, hoje, quando a gente manda dinheiro para a Terra Santa, esse dinheiro vai para ajudar a reconstrução de Gaza. Só que tem um problema. Esse dinheiro entra pelos órgãos oficiais. E o órgão oficial, de alguns anos para cá, é o Hamas. Porque o Hamas se meteu dentro da política pública, assim como o PCC aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, e ganhou as eleições, com candidatos deles. E ganhou as eleições. Uma vez que eles ganharam as eleições, eles expulsaram dali toda a forma de democracia que pudesse existir.
E aí, todo o dinheiro que vai para ajudar na construção entra Por eles. por eles, que era um grupo terrorista e continua sendo até hoje. Então, através disso, ao invés de proporcionar para a população melhores condições de vida, vai acabar sendo investido esse dinheiro nas bombas, nas armas e em tudo mais, como nós vemos até hoje, Uma com a tecnologia tristeza, que eles tiveram para poder invadir Israel, nesses últimos Nossa. atentados. Né? Mas então você viu muita coisa lá, muita história, muita... Ah, muita coisa. Eu, com uma semana que eu estava em Israel, estava com a carteira de motorista de lá. E lá pelo menos o trânsito é tranquilo? É pior do que aqui. Ah, não. Nossa. Quem dirige em Israel dirige em qualquer lugar do mundo. Sério mesmo? Lá o pessoal aprende, antes de comprar carro, acho que eles compram uma buzina. Então, quando o farol deu amarelo, a buzina já está disparada. Não é um toquinho, não. É aquele toque de que esquece a mão na buzina. Tá? Viu como é a buzina? Então é uma coisa de louco, né? O trânsito, a cultura, saber reconhecer quem é judeu, quem é muçulmano, quem é cristão. Isso é muito interessante. Eu me lembro que as primeiras semanas que eu estava lá, eu olhava para as mulheres judias assim, falava, todas elas vão no mesmo cabeleireiro. É por conta de quê? Porque o corte de cabelo é tudo igual. E aí começavam a dar risada da minha cara. Né? E aí depois me disseram, elas são judias, elas usam peruca. Ai. Porque toda mulher casada judia tem que colocar a peruca, porque tem que cobrir o cabelo. Não né? pode A mostrar o cabelo. sensualidade da mulher, a É só pro sensualidade marido. feminina está no cabelo, então só mostra para o marido. Sim. Então ela pode usar véu ou peruca, elas preferem usar peruca. Daí tudo Então igual. usam tudo igual, mesmo corte. Enquanto que as muçulmanas utilizam o véu, que cobre toda a cabeça, né? E aí a gente vai olhando quem é quem, vamos aprendendo a descobrir quem é Se aí. diferencia. Então, E aí nós temos Que três grandes religiões. São costumes diferentes demais, São né? costumes diferentes. Então vejam só, parece que é meio bagunçado, mas não. Quando a gente vive lá, você começa a se acostumar com isso. Três grandes religiões do livro estão presentes ali. Tá? Israel é uma cultura que, vamos dizer assim, ela é democrática. Então ela permite que todas as outras religiões convivam ali. Tá? Então nós vamos ter muçulmanos, nós vamos ter judeus e nós vamos ter cristãos convivendo No mesmo no espaço. mesmo espaço. As escolas são separadas, mas tem escolas juntas, onde nós temos escolas que são para os árabes, e esses que são da língua árabe aprendem como segunda língua o inglês. Uhum. Nós temos escolas que são para os judeus, a primeira língua, que é a língua oficial do Estado, é o hebraico, a segunda língua é o inglês. Inglês. E temos as escolas cristãs, que geralmente ensinam no árabe, e com a segunda língua sendo o inglês. Então isso tudo nós vamos tendo ali. E aí é legal assim quando chega a sexta-feira. Porque da quinta para sexta-feira, eles contam o dia diferente do que nós contamos. Tá? Para nós contamos um novo dia à meia-noite. Meia-noite. Eles contam o novo dia quando aparece 3 estrelas no céu. Então, se você olhar, tem época do ano que 4 horas da tarde já tem 3 estrelas no céu. Aham. Já é o novo dia. Eita! Já é o novo dia. Por isso a grande preocupação na época que Jesus é crucificado, tirar ele da cruz logo antes de começar o novo dia. Por causa das 3 estrelas Porque aparecer. ia aparecer as 3 estrelas por volta das 6 horas da tarde. Então vamos tirar ele antes das 5, porque senão não pode fazer nada, vai começar o Shabat. E aí da quinta para sexta é o dia santo para os muçulmanos. Aham. E aquela correria, todo mundo para poder ir para o monte do templo. Quando está terminando, está começando o Shabat. E o Shabat começa, portanto, lá entre as 4 horas da tarde e as 6 horas da tarde, dependendo da época do ano, para o judeu. E vai terminar por volta desse mesmo horário no sábado. Então, no sábado à tarde. Então, quando é o Shabat, para o ônibus, Para tudo. para tudo. As portas são fechadas do comércio, nada abre. Dependendo do lugar que você está, você não pode tirar foto, porque é o dia santo do judeu. Então tá os muçulmanos saindo correndo para terminando o dia santo e os judeus começando o dia santo deles, e quando tá terminando, tá começando o dia santo cristão. Nossa! Ou seja, da sexta pro domingo tá tudo fechado. Na verdade, não. Não, porque cada um tem Porque cada um tem o seu horário. Cada um tem o seu horário. A Tá loja- tudo funcionando esse aqui nesse tá sentido. fechado, o outro tá Só aberto. como quem manda são os judeus, porque é o Estado de Israel. Aham. Então, da sexta para o sábado, e aí tudo fecha. Tudo fecha. Os hospitais, quem vai trabalhar nos hospitais são árabes ou cristãos. Porque daí é o horário. Exatamente. Aham. E aí Meu. os hospitais só funcionam em emergência nesse tempo, tá? As ambulâncias podem rodar pela cidade sem girar, sem ligar a sirene, Barulho, só com sem o barulho. giroflex.
Então, mas tudo é tranquilidade dentro de Israel, dentro desse período. Nossa. Você estamos aqui correndo do nada, porta fechando, ônibus parando. Mas eu respeito, né, a cultura, né? E nós temos um grupo de judeus um pouco mais assim animados com isso, que vão passando ali, eles saem geralmente ali da região central de Jerusalém, tem uma regiãozinha central, tem um bairro lá, um bairro que a gente chama de Mea Shearim. Mea é o numeral hebraico para 100, Shar porta, Shearim portões. Então 100 portas. Então um bairro grande, e alguns ortodoxos saem dali passando nos comércios que tiver aberto ainda e dizendo, olha, Shabat, 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 Shabat. Ou Você seja, tem que fechar. tem que fechar. Às vezes alguns carros que passam por ali, esse grupinho vira o carro de ponta cabeça para dizer, sábado você não pode rodar de carro. Nossa, não pode fazer nada. Não pode né? fazer nada. Certa vez eu estava indo de carro, estava dando carona para uma menina, uma judia, indo para o centro, estava indo para o Hatzbon, uma das casas de Sion lá, e já chegando lá, ela fala, pode parar o carro aqui que eu vou descer. Eu falei, mas eu vou passar para o mesmo lugar que você vai. Não, eu vou descer aqui porque já vai começar o Shabat. Então eu preciso ir a pé, eu não posso andar de carro. Tá? Tem que ir a pé. E aí parei o carro, ela desceu e continua a pé. Aí você começa a encontrar vários carros parados pela estrada, no caminho. E só abandona os carros, fecha a porta e deixa lá. Quando terminar o Shabat eu volto para buscar. Porque não pode... Você não pode ir, não chegar. pode ir. Não pode Posso dar dirigir. 2.000 passos no sábado. 2.000 passos. Isso se eu utilizar para ir para a sinagoga. Mas sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Mas e se eu der os 2.000 passos e não cheguei no lugar ainda? Tira o sapato e vai a pé. Você tem direito a mais 2.000. É sério? É sério? É sério isso. Quantas vezes eu estava chegando em casa e alguém me parava na rua e falava, sabiam que eu era cristão, dá para o senhor desligar o fogo para mim? Que eu esqueci o fogo ligado e começou o Shabat. Não pode fazer Não nada. pode nada, nem nada. ligar, desligar a lâmpada. Os elevadores nos prédios trabalham no automático, vão parando em todos os andares, subindo e descendo, porque você não pode apertar o botão. É um momento só de oração. É um momento só para oração, um momento de reflexão, um momento de você parar a sua vida, porque é um momento que você entra no tempo de Deus. É Deus que santifica o tempo humano. Portanto, é a grande festa. O Shabat é uma festa, a primeira festa judaica, a festa na qual Deus entra no tempo humano e santifica esse tempo. Tá? Todas as outras festas vão nascer dessa. As festas cristãs também vão nascer das festas judaicas. O nosso domingo é isso. O nosso domingo é a continuação do sábado, onde no sábado Deus cessou o trabalho, santificou o mundo, e no domingo nós saímos do mundo e entramos no tempo de Deus. Tá? Por isso seria assim uma palhinha do que vai ser a eternidade. É o domingo. Então é a santificação do tempo. E aí a gente que não trabalha faz um monte de coisa no domingo, né? Porque... E eles não, eles param. Não, para, realmente para tudo. É 24 horas? Assim, né? Isso, 24 horas. Então, se começa às 4 horas da tarde, no inverno geralmente começa às 4 da tarde, 4:10, 4, 10 e 12 minutos. Uhum. Caraca. Tem aplicativos para dizer Isso isso. são todos os sábados? Todos os sábados. Todos os sábados. Então, todos os sábados eu participava de uma celebração que era junto com os judeus, e nessa celebração era a celebração de receber o sábado. Porque o sábado é considerado uma pessoa, a pessoa de Deus. Então a gente faz uma celebração para recebê-lo. Nossa, que incrível isso. Não é? Então isso é muito bonito, né? E depois a gente fazia, já que eles fazem pro sábado, a gente faz pro domingo, né? Então vamos fazer pro domingo Já também. vazio. É porque o sábado pra eles é o domingo pra gente, né? Exatamente, Só que a gente não tira o domingo todo, né? Uhum. Mas é o domingo pra gente. É. Cara, que incrível. Eu tô imaginando as pessoas lá esperando aparecer as 3 estrelas. Para o E carro, desce. Uhum. para o carro, para o que eu tô fazendo. Vai agora é todo meu tempo mundo pra Deus. pro muro, a gente chama de muro ocidental, o pessoal conhece como muro das lamentações. Para o judeu não é muro das lamentações, porque ele não está lamentando nada, ele está ali para fazer as suas orações. Por quê? Porque Deus esteve ali. Deus é o lugar. Macom é lugar. Deus não tem um lugar no mundo, ele é o lugar no mundo. E esse lugar no mundo é onde era o templo. O que sobrou do templo é Um o muro. Como Deus é presente, passado e futuro, ele ainda está. Então a gente vai até lá para ficar próximo, para poder fazer as nossas orações. E lá nas orações, quando chega 10 pessoas que você conhece, aí você se junta, você pula, você abraça, porque você montou o que nós chamamos de um minyan.
uma comunidade. Para ter uma comunidade, você tem que ter pelo menos 10 pessoas. Deve ser uma energia incrível, Nossa, né? é muito bonito. Um lugar assim... Muito bonito. Não, esse muro deve ser um... Acho que você falando assim, eu comentava isso com o padre Leandro no outro episódio. Eu tenho muita vontade para lá. Uhum. Que vivenciar, entender os lugares onde Jesus passou, a casa de Maria, vivenciar tudo isso deve ser uma experiência Transpira incrível. espiritualidade. Pessoas de todo lugar, de todas as religiões, passam por ali e conseguem sentir isso. Você está no Monte das Oliveiras, do lado do Monte das Oliveiras, você tem ali o Getsemane, o lugar onde Jesus chora sangue. Você tem ali o túmulo de Maria, um túmulo dedicado a Maria, está ali no pé do Monte da Oliveira. Você tem no Monte Sião, você vai ter a igreja da Dormição, onde Maria morre, onde Maria, segundo uma das tradições, onde ela adormece. Adormecer na Bíblia significa morrer, entregar o espírito. Você ter ali a igreja do Galo Canta, com os seus degraus ainda feitos na pedra, onde você sabe Jesus passou por ali quando foi preso. Nossa. É ali que ele vai ficar preso, ali onde Pedro vai negá-lo por 3 vezes. Muita coisa ainda é daquela época. Muita coisa mantida daquela mesmo. época. Os locais, você encontra assim, escadarias, caminhos que Aham. são da época, e você vai ter as igrejas que vão surgindo aí no século II, século III. Né? Por exemplo, a igreja que nós chamamos de Santo Sepulcro é do século III, do ano 300 ali. Então, veja. Mas você sabe que ali Jesus, o corpo dele foi colocado. Exato, naquela região ali. Você pode dizer, é aqui exatamente? Gente, você já Não tá dá na pra Terra saber, Santa, né? a terra é aquela. É aquela. Isso. Então é aquela região ali. Você ir para Galileia, você vai lá para o norte. Lá no norte você poder estar num barco sob o lago, que a gente chama de Mar da Galileia, né? Então, tem vários nomes, Mar da Galileia, Kineret, o nome em hebraico, que é Ali a aconteceu harpa, muita coisa, né? onde aconteceu muita coisa. Você tem todas aquelas cidades, você está ali, né? Você poder ir na casa da sogra de Pedro, é o lugar onde Jesus ia, gente. Está ali o resto de todas essas casas estão ali. Então, você sentir toda essa presença ali. Você está no Mar da Galileia e fala, Jesus andou aqui, olha, Nossa. em cima dessas águas, ele cruzou isso aqui, olha. Só falando eu já tô lá, né? Só dele falando eu já tô Eu falo para viajando. vocês, eu achei muito interessante, uma noite eu passei no Mar da Galileia, eu fui, você pode fazer isso, tá? Levei minha barraquinha, montei ali minha barraca e passei a noite pescando. E eu via passar peixes grandes assim, enormes, mas nenhum deles mordeu minha isca, o máximo que eu consegui catar foi um lambarizinho desse tamanhozinho assim, né? Aí depois, na meditação, aí eu falei, esquece a pescaria, vamos pro churrasco. E fiz um churrasquinho lá. E na minha meditação dizendo, poxa vida, eu cheguei atrasado, né? Eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada. Jesus já passou por aqui. Já mandou jogar Já mandou jogar a rede lá dentro já. Nossa. Mas vivenciar isso, ter essa experiência deve ser incrível, né? Saber, foi aqui que aconteceu, que o barco quase afundou com tanto peixe. Foi aqui que andou sobre as águas, aqui que a tempestade veio. Aqui eu não Aham. peguei um peixe. Né? Exato. Ali o Monte das Bem-aventuranças, você está ali em cima, você olhar tudo aquilo dali, ver, é daqui que Jesus professa aquelas palavras, bem-aventurados são os pobres, né? A eles pertence o reino dos céus. Você está ali numa comunidade pesqueira muito grande da época que se chamava Magdala, da onde vem uma mulher chamada Maria Maria Madalena. Madalena. Magdala, você sabia que chama Torre de Vigia? Não. Magdala significa isso, Torre de Vigia. Então é o nome dessa mulher, ela é considerada uma torre de vigia, forte na sua vigilância. Então, Nossa. tudo isso surge ali. Eu ainda vou pra lá. Eu ainda vou pra lá. Vai. Eu tenho um sonho de ir pra lá. Você chegar ali e visitar um dos lugares, tudo isso em volta do lago, tá? O lago ele é grande, gente, mas a gente... Porque lago não é mar, né? Ele é um mar assim. Se a gente colocar esse mar aqui dentro da nossa represa, ele se torna um buraquinho, tá? Ele tem 27 quilômetros de extensão por 13 É pequeno de mesmo. largura. Ele é pequeno. Tem o formato de uma harpa. Ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então o nível do mar está lá em cima, o lago está a 200 abaixo. Ele tem mais uma profundidade de mais 200 metros. Então ele vai chegar a 437 metros abaixo do nível do mar, a base dele lá embaixo, né? Então esse é o Lago da Galileia. Tá? Ali muitos viveram da pesca durante anos e anos e ainda continuam vivendo até hoje. Toda a vida ela vai se dando em torno do lago. É ali que nós vamos ter também
uma grande igreja hoje, que está formada ali, que é a igreja da multiplicação dos pães, né? E é legal quando você vai lá, que tem uns pratinhos assim de lembrança para a gente comprar e para trazer, e no pratinho lá, você tem ali, você não tem os 5 pães, você tem 4 pães só, né? Esses serão 5 pães e os 2 peixes, né? E você tem no pratinho desenhado só 4 pães. E aí quando você pergunta, mas não era 5? Não, o 5 é Jesus. O 5º pão é ele. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Eu sou o pão da vida. Então por isso no pratinho só tem os 4 desenhados. O 5º é ele mesmo, né? Tudo isso a gente vive ali nessa... Mas vivenciar isso, comer um pedaço de pão, não, meu Deus, é surreal. Então, a Terra Santa, gente, é tanta história. Eu vivi 5 anos lá, não consegui ver tudo. Nossa. Não consegui ver tudo. E eu querendo ficar 15 dias. Não, o quê, amor? E olha que eu consegui muita coisa ver. Eu trabalhei muitas vezes como guia turístico, levando as pessoas para conhecer os lugares. Voltou muitas vezes depois de ter voltado sim, pro sim, Brasil. Mas quando a gente vai lá para o norte, saindo dali da região do lago, subindo um pouco mais para a divisa com a Síria, eu gostava de fazer isso, porque lá tem a divisa com a Síria, tem todo um campo minado que você olha lá e fala, tá ali as plaquinhas, não atravessa não, senão você vai explodir, tá? Você começa a ver gato faltando uma pata, gente faltando uma perna, criança, porque nas divisas tem esses campos minados lá. Você olhar ali pelo Líbano, nos cedros do Líbano. É interessante, quando minha esposa chegou, a primeira coisa que eu fiz de passeio foi levar ela na divisa com o Líbano. Então lá eu levei ela para conhecer uma região chamada Rosh Hanikra, um dos lugares mais sensacionais que eu já vi na minha vida. Você desce por dentro da rocha e vai no nível do mar Mediterrâneo, azulzinho, para você enxergar isso dentro do buraco, dentro da rocha mesmo, numa caverna que você está lá. E lá a gente poder dar uma volta vendo os cedros do Líbano, que foram utilizados para a construção do Templo de Jerusalém. Nossa. Um lugar magnífico. Você visitar uma cidade ali chamada Acro, que foi o último reduto de resistência dos cruzados contra os muçulmanos, quando eles chegam e dominam toda a região. Você vê os fortes, a região fortificada, passagens que você faz subterrânea por dentro da água. Muito interessante. Você poder, na cidade de Jerusalém, visitar o túnel de Ezequias, um túnel que é feito ali de mais de 700 metros de comprimento, onde começou a ser escavado no Monte das Oliveiras, de um lado, e do outro lado, onde é a piscina de Siloé. E 2 equipes de trabalho que vão cavando e se encontram no meio do caminho. Com que tecnologia é essa? Você vê uma fortaleza edificada por Herodes o Grande, numa montanha que nasce a 437 metros abaixo do nível do mar e sobe a 437 metros de altura, e onde ali ele vai fazer toda uma resistência que vai servir depois, no ano 70, de último foco de resistência judaica contra o Império Romano, onde o Império Romano vai levar 3 anos para conseguir subir nessa montanha. Nossa! Com 3 guarnições de soldado. E lá em cima somente 700 homens para se defender. E o Império leva 3 anos para conseguir chegar lá em cima. Onde, nesse lugar, é onde hoje os judeus vão para jurar a bandeira, dizendo, Massada jamais cairá novamente. É um local fantástico. Só história, né? É incrível, só de ouvir assim, meu, eu tenho que mais de 15 dias eu vou ter que demorar, mas 15 dias eu não vou conseguir conhecer tudo. Não vai, 5 anos, ficou 5 anos lá. Nossa. Então, e aí depois desses 5 anos, voltou pra cá? Aí voltei, a proposta pra mim era, você quer ficar? Será mais 5 anos. Aí eu falei, não. Seus filhos estavam aqui? Meus filhos já aqui, as 2 filhas já estavam casadas, já tinha uma neta que já tinha nascido durante esse tempo que eu estava lá, uma outra que eu tinha deixado aqui pequenininha, né? Quando também fui, e já estava com uma outra que estava nos dias de nascer. Nossa. Mas você veio nesse tempo de 5 anos, veio visitar, vim. Eles foram pra lá também? Não, só quem foi pra lá pra me visitar foi meu irmão. Ah, tá. Meu irmão esteve pra lá, passou 1 mês comigo, então esse mês deu pra ele conhecer bastante coisa lá. 1 mês dá, viu? 1 mês dá. Alguma coisa. 1 mêsinho dá. E aí, assim que eu voltei, antes de voltar, já entrei em contato aqui com a faculdade, a PUC, né? Então lá eu estava estudando, lá eu estava na faculdade também, estudei lá em Belém, mas somente como observador.
porque era muito caro para estudar lá. Então, o curso que eu queria fazer lá, ele custava $5.000. Baratinho, Então, graças a Deus. estava longe das minhas possibilidades. Então, eu fiz o curso, mas fiz o curso só como ouvinte, Uhum. né? Então, podia participar. E aí, entrei em contato com a PUC aqui, falei que eu gostaria de estar fazendo mestrado aqui. Lá eu estudei festas judaicas também, estudei um pouco do Talmud, que é Nós temos a nossa Bíblia. A nossa Bíblia é a escritura sagrada. Mas antes da Bíblia ser colocada por escrita, essa Bíblia é transmitida oralmente. Nós chamamos isso no hebraico Torá P.L.P., Torá boca a boca, aquilo que é transmitido boca a boca. Então, digamos assim, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus entregou para ele 2 Torot, 2 Torá, ou 2, vamos dizer, lei. Uma por escrito. Agora, peraí, o senhor vai ter que me explicar isso. A explicação disso também é Torá, só que é Torá oral. A Torá oral é muito maior do que o que está escrito. Então, vamos dizer, a Bíblia é o resumo da palavra de Deus. Então, nós temos o resumo que está por escrito e nós temos aquilo que é a tradição oral que foi transmitida. Essa tradição oral, quando chegou lá por volta do ano 200 depois de Cristo, ela foi colocada por escrito. Dá 64 livros igual a Bíblia. Então, a Bíblia é o resumo, os outros 64 livros é para explicar a Bíblia. Tá? Então, eu estudei um pouco disso, que nós chamamos de Talmud, tem 2, tem o Talmud da Babilônia e o Talmud de Jerusalém. Então, eu estudei um pouco disso também durante esse tempo que eu fiquei lá, e a língua hebraica, né? Aí, quando eu voltei, aí procurei aqui o professor Matthias Genzer, alemão, dá aula aqui na PUC. Então, ele me acolheu já como um dos seus discípulos aqui, para poder a gente estar trabalhando junto. E tinha a bagagem, né? A bagagem de lá. Além do estudo, a vivência, né? Lá, né? Então, 6 meses depois que eu já estava de volta aqui, eu já estava fazendo mestrado na PUC. Nossa. Então, concluí o mestrado em 2019. Aí, logo depois começou esse tempo de pandemia. Eu fiquei sem estudar durante esse tempo. Ficou um tempo sem estudar. Fiquei bastante tempo. Em 2023 eu comecei o doutorado. Então, estou no doutorado agora. Tá no doutorado agora? Estou no doutorado. Estou terminando Daqui a pouco agora tá o num primeiro ano e meio. Pós-doc. Daqui a pouco tá num pós-doc só para... Caraca. Daí, como o senhor veio de lá, e daí começou a atuar como diácono permanente nas Eu paróquias já aqui. atuava como diácono permanente aqui antes de ir para lá. Antes de ir para lá. Então, quando eu fui para lá, eu fui enviado pela igreja. Aham. Tá? Eu não fui como estudante, Não, como estudante. Já Eu foi fui, eu conversei na época com o Dom Nelson, falei, eu gostaria muito de poder estar estudando, e ele me sugeriu, se você quiser, a gente pode mandar você para Roma. Eu falei, olha, eu gostaria de estudar comunicação. Eu falei, não me vejo estudando comunicação, mas gostaria de fazer em Bíblia. Então, aí entramos em contato com a congregação de Sion, a Daí congregação foi pra conversou com ele, falou, olha, a gente se responsabiliza por ele lá, a diocese não precisa pagar nada. Então, a gente mesmo, ele vai trabalhar para a gente, vai nos ajudar, e ao mesmo tempo ele vai mantém ele lá. Então, assim, foi um acordo, e aí eu fui mandado para que pudesse, quando voltasse, ajudar aqui com a formação, com os candidatos a diaconato, e também nas formações nas paróquias por aqui. Então, quando eu saí daqui, eu estava na paróquia São João Batista, de Mauá, e aí quando eu voltei, já com Dom Pedro, Dom Pedro falou, vamos ver onde que eu coloco você, e me colocou na Santa Luzia já aqui quando eu voltei. Então, um mês depois que eu estava de volta, eu já estava trabalhando na paróquia Santa Luzia. Com o padre Clemilson. Com o padre Clemilson. Na verdade, na época, com o padre Everton. Tá? E aí o padre Everton foi transferido, fiquei com o padre Clemilson, depois teve uma necessidade na paróquia, na quase paróquia. É verdade, o senhor ficou como administrador paroquial lá. Fui para lá como administrador paroquial, fiquei lá até que o padre que veio de Gaza, padre Mário, substituiu um que veio de lá por outro. Que veio de lá. Aí voltei para Santa Luzia, fiquei alguns meses na Santa Luzia e já me mandaram para Santana, onde eu estou. Uma dúvida, eu sei que o padre ele tem o período de até 6 anos, né? Até a gente estava conversando com o padre Leandro, ele falou que ele só fica 5 anos, que é o padrão dele, né? Diácono tem esse tempo, não? Tem também. É os mesmos 6 anos? Às vezes um pouquinho menos. O período máximo é de 6 anos. É a mesma coisa. Então, um diácono permanente pode ficar na Santana, por exemplo, até 6 anos. Mas normalmente troca antes. Geralmente troca antes. Pela necessidade, né? Pela necessidade, exatamente. O bispo, quando a gente é ordenado, a gente promete obediência ao bispo e àqueles que vierem depois dele. E ao prometer obediência, você promete também que você vai trabalhar onde tiver maior necessidade.
Então, é claro, o bispo não nos manda para o outro lado do mundo para trabalhar. Ele tenta ver também a necessidade e a possibilidade de cada diácono, né? Então, se adaptar a essa questão. Mas a gente vai trabalhar onde tem a necessidade. A diferença é que a mudança não é tão drástica, igual do padre, né? Mudar de paróquia, mudar de casa, mudar tudo, né? Isso, não. Então você tem a sua família, você continua com a sua família, você continua morando na sua casa. Seria muito bom que os padres também fosse assim, em vez de ter uma casa paroquial, morar fora da casa paroquial, porque isso também dá uma certa liberdade maior para ele. Quando você está na casa paroquial ligado à paróquia, é tudo muito junto, você não tem muito tempo de espaço, que o pessoal fala, ele tá aí, ele tá na casa. Tá na casa, o carro dele tá ali, ó. É isso que as pessoas fazem, né? O carro dele tá na garagem. O carro dele, pronto, Exato. aí acabou. E como você estava me dizendo no outro podcast com o padre Leandro, o padre, o diácono, gente, nós somos pessoas comuns, tá? Exato. Eu não me vejo nada especial. Eu sou tão comum como todas as outras pessoas. O que nós temos, nós podemos dizer assim, que são dons ou carismas diferentes, tá? Assim como você é bom naquilo que você faz, a gente tem que ser bom naquilo que é o nosso dom, naquilo que é o nosso carisma, né? Você se doa a servir, né? Exatamente. E aí, qualquer um pode se doar a servir tendo dom, mas as pessoas veem isso como uma... Nossa Senhora, né? Então, a gente não tem uma auréola aqui no volta, a gente não... Se embora eu trato todo mundo como meu santo, minha santa, exatamente por isso, porque o nosso desejo, a nossa busca é pela santidade. A gente busca isso cada dia. Às vezes a gente é menos santo do que o outro. Às vezes no outro dia a gente é um pouquinho mais santo. Mas nossa caminhada é essa. Ah, que interessante, né? Conhecer um pouco assim do senhor, das histórias. A gente teve uma aula aqui hoje, né? Cara, tô impactado, né? E aí agora, o que você faz agora? Nos dias atuais? Agora, além de trabalhar na paróquia Santana, eu dou aula na formação para os futuros diáconos permanentes, né? Então, são formados aí, passam todos eles pelas minhas mãos aí um pouquinho, onde eu dou aula de história de Israel, história da Palestina na época de Jesus, que não existia, não tinha esse nome. Tá? Esse nome passa a existir só no ano 135 depois de Cristo, mas as minhas aulas são em torno disso. Dou aula também para os seminaristas de Sion, aula de hebraico, porque a língua que eles vão ter que aprender para trabalhar, para ir para Israel, em tudo dou aula de hebraico. Dou aula no ITESP aqui em São Paulo, né, para os nossos futuros padres aí, muitos que vêm de fora, de outros países para estudar. Então, dou aula para esse pessoal todo. E em várias outras paróquias também da nossa região e fora da nossa região. Estou dando aula também lá na Basílica de São Bernardo do Campo, na matriz de São Bernardo do Campo. Então, trabalho basicamente com isso. Aula e estudo. Aula e estudo. Dou muita aula também online, principalmente de hebraico online. Nossa, que interessante, né? Eu sei que a formação, você também dá formação nas igrejas, né? Isso. Teologia, o curso de teologia, né? Exato. Aqui na nossa paróquia, na Santana, eu dou a Escola da Fé. A cada 15 dias, então nós trabalhamos com a Escola da Fé. Ou seja, a agenda dele é assim, ó. Né? Foi fácil esse dia de hoje aqui não, marcar não, viu? Conseguimos um espacinho nessa agenda lotada aí. Pra você ver, ainda essa noite estou indo para presidir um Seder Pascal lá na minha comunidade de origem, na Cristo Operário, onde lá nós vamos fazer uma cerimônia, uma celebração, no qual eu vou mostrando como que é o Seder Pascal e onde todas essas coisas que acontecem dentro do Seder foram trazidos para dentro da nossa missa. Então, qual é que é a origem da nossa missa? Tá? Então, nós vamos mostrando ali cada coisinha que vai acontecendo lá, falar, olha, isso aqui é na missa que a gente usa. Disso saiu disso. Exatamente. Que interessante. É muito legal, né? Caraca. Com certeza vamos ter outros convites, se a gente pegar algum tema, alguma coisa e trazer o senhor aqui para a gente estar debatendo, mas queria já agradecer, né, Gil? Né, a sua presença aqui hoje, né? Por todo esse ensinamento, por todo esse bate-papo aqui que tô impactado. E é isso mesmo, você até hoje não parou de estudar, mesmo depois de toda a experiência que você passou, continua correndo atrás. Sim, afinal de contas, primeiro, conhecimento não ocupa espaço. E é algo que ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente. E segundo, como eu disse lá no começo, eu ainda não estou pronto. Então a gente tem que ir se fazendo pronto na caminhada. Quanto mais a gente conseguir se aprofundar, melhor na nossa vida. E esse desejo de se aprofundar não é simplesmente a busca do conhecimento pelo conhecimento, é a busca de ensinar.
tá? Então a gente aprende mais quando a gente ensina. Uhum. Então nós temos que continuar aprendendo para poder continuar Continuar sempre ensinando. Nossa, que legal isso. Maravilhoso, maravilhoso. Também. Porque quando a gente vai aprendendo para ensinar, ensinando a gente aprende, né? Que Eu não posso interessante. esperar virar mestre e doutor para depois eu ensinar. Não dá tempo. Então eu vou me tornando mestre e doutor conforme eu vou ensinando aquilo que eu já aprendi. E assim, eu tenho tempo de ainda voltar aos meus mestres quando eu tiver dúvida para poder perguntar para eles aquilo que eu não sei. Eita! Aqui é... Raul tá ali assim, ó. Raul tá ali, né? Aulas e aulas, né? Muito bom, Mas, sério. né, foi um bate-papo bacana, né? Agradecer aí o senhor por disponibilizar um tempinho do seu dia para estar aqui com a gente, por todas essas histórias de vivência, né? Agradecer, acho, principalmente pela sua doação de vida, né? Porque realmente o senhor se doa até no seu próprio trabalho, Sim. né? Pela igreja, né? Mesmo sendo o seu trabalho, mas sempre ensinando o outro próximo, né? Então, agradecer de verdade por essa doação, que Deus continue fortalecendo, né, a sua vida, fortalecendo o seu chamado. E é isso, né? Desde sempre, né? É. Desde sempre. Isso é muito legal. Manteve, né? Porque às vezes você, no meio do caminho, tem algum problema, desiste de alguma coisa. E não, você, acredito eu, que manteve até hoje, Uhum. assim, né? Tipo, briga com Deus, briga, normal. Mas manteve, isso é muito legal. É. Parabéns. Mas brigar com Deus é bom. Não, significa que ele tá perto. Significa Eu guardei isso agora. Porque às vezes eu tenho... Mas depois ele dá aquela eu coisa, eu tava até- certo, né? No dia da Sexta-feira Santa aconteceu um episódio, né? Até como acho que eu contei aqui já. Mas aconteceu um episódio, chegando lá no Mirante, uma luz apagou, daí acendeu, daí deu um trabalho para montar aquilo tudo. E quando nós voltamos para Santana para guardar equipamento de som, tava exposto Jesus, né? Daí eu entrei, eu ajoelhei e falei, cara, ser seu amigo não tá fácil. Brinquei assim, né? Mas eu não vou desistir nunca. E pode contar comigo eternamente. Mas foi tão espontâneo assim, né? Daí quem tava comigo olhou assim, né? Falei, não, eu tô conversando com ele, me deixa. Mas é isso, a proximidade nos dá nessa liberdade de tê-lo como amigo e realmente... né, E ele não mentiu. Ele disse, eis que os envio como como cordeiros cordeiros. no meio de lobos. Mas eu vou estar sempre com vocês. Não tá Então- fácil, mas conta comigo. Não pensem vocês que estar na igreja, viver na igreja, faz com que os problemas se afastem da sua vida, não. Não. Vocês vão estar sempre lá. A diferença é que aquele que não está com Deus, a dor de cabeça, o problema de cada dia, mata. Quando a gente está com Deus, a gente se fortalece e consegue superar a dificuldade. Não significa que a minha fé ela é capaz de mover montanhas. A fé nunca vai mover montanhas. Mas a fé te ajuda a subir, a escalar a montanha. E lá de cima, você vê um novo horizonte, onde você pode caminhar. É isso. Muito obrigada, Diácono. Arrasou. Nossa, que história. Gratidão mesmo pela sua história, por estar aqui hoje. E vamos marcar mais vezes. Por Pegar favor. mais dias nessa agenda aí, pra gente ter mais histórias, mais ensinamento, mais coisas, né? Com certeza esse episódio vai ficar marcado aqui. E quando você for pra Terra Santa, leva o Binho. Me leva, Ele já- quer me ir. leva, me leva. Muito. Nem se for na mala. A Júlia cabe na mala, eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Tem que pagar excesso de peso. Tá bom? Né? Mas todo mundo que passa aqui, a gente pede uma bênção, né? O Padre Mário foi em árabe, né? Só dando uma deixa assim, vai que vem um hebraico aí, né? Alguma coisa assim, né? Para que Muito realmente bem. a gente possa abençoar aquelas pessoas que ficaram com a gente assistindo esse episódio. Também aqui no nosso podcast, que a gente continue, né? Mantendo esse meio de evangelização, porque é isso que a gente quer aqui, conhecer a vida das pessoas um pouco, mas também conhecer que eu posso fazer diferente, né? Eu posso do meu jeito, com a minha vida, igual você falou, sou uma pessoa normal. A diferença é que eu escolhi servir, eu escolhi ser esse sinal, eu escolhi porque é o meu chamado. E você que está assistindo também tem o seu chamado, você também tem o seu jeito de servir. Vai que alguém quer virar um diácono aí, né? Isso, Não é? Seja cantando, seja
Não sei, mas todo mundo tem o seu jeito de servir. Uhum. E a nossa vida é isso, é um servir eterno. Exatamente. Então, né, agradecer você que ficou com a gente também esse episódio todo e tantos outros, né, nos ajudem divulgando, porque a gente quer evangelizar É isso. de uma forma diferente, descontraída, mas nossa ideia é que a gente leve esse amor, isso que Deus tem conosco para as outras pessoas. Muito bem. Então vamos dar essa bênção a todos os que trabalham aqui, vocês que estão envolvidos nesse bonito trabalho, pedindo a Deus Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam lechaim shel kol ha'anashim she'ovedim bo. Bendito seja o Senhor Deus e Rei do Universo pela vida de todas as pessoas que trabalham nesse lugar. Amém. Amém. Eita. Maravilhoso. Muito obrigada a você que nos assistiu hoje. Estamos aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, @podcast Gente de Fé, no Instagram, @podcast Gente de Fé, e agora no TikTok também. Então sigam a gente lá. Muito legal as nossas redes, né? Agradecer também aos nossos patrocinadores, né? É isso O aí. Mundo das Capinhas, Livraria Nossa Senhora das Graças, o Estúdio Nossa Cidade. Agradecer o Márcio aí de coração, que tem nos ajudado bastante, né? E também a Mazi Artes, que nos ajuda com as nossas lindas canecas. Essa é de presente pro senhor, Opa, obrigado. né? Para o senhor ter uma recordação nossa aqui, né? Do nosso podcast. E com certeza a gente vai ter muitas boas recordações dessa conversa. Agradecer. Boa noite a você que nos assistiu. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Que nós tenhamos aí um restinho de semana abençoado por Deus. Boa. E ela tove leculam. Boa noite. noite, Já Patrícia. sei falar essa, tá vendo? Não sei, não, só entendi, é que eu já entendo. Eu ainda não consigo falar, mas entender eu tô entendendo. Tá? Pessoal, até quinta-feira que vem. Boa noite, gente. Deus abençoe.